Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do nono ano? Aqui é o professor Juan e mais uma aula de história iniciando aqui com vocês. Gente, hoje, essa semana principalmente, nós vamos iniciar os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial. E para isso, eu organizei as nossas 3 aulas dessa semana da seguinte forma. Essa aula vai ser sobre a ascensão do nazifascismo, a segunda aula será sobre a Segunda Guerra Mundial, e a terceira aula eu vou fazer aqui um apanhado geral, que é basicamente algumas coisas que você precisa saber sobre o Holocausto, né? Esse é um tema que particularmente me é muito quisto, porque eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre o assunto, então eu gosto muito de falar sobre ele. Eu acho que muitas coisas sobre o Holocausto são errôneas, as pessoas não entendem direito, são mal interpretadas, são mal conhecidas, então eu vou fazer essa aula especial para vocês ali na sexta-feira, beleza? Mas vamos iniciar nossa aula aqui sobre a ascensão do fascismo. Gente, a ascensão do fascismo só parece um negócio difícil, tá? Mas na verdade, ela é um movimento até muito lógico de se entender, porque muitas das razões do fascismo, do nazifascismo, estão atreladas a tudo que vocês têm aprendido até agora nas videoaulas que eu fiz para vocês aqui. Sobre a crise de 29, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola, ascensão do nacionalismo, todas essas coisas que eu vim preparando para vocês, elas vão culminar agora nesse momento que é a ascensão do nazifascismo, tá? Nós já tínhamos visto o que é o fascismo basicamente nas nossas aulas presenciais ainda, mas eu vou dar uma atenção especial para o fascismo ali na nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial, justamente porque ele está muito mais presente dentro da guerra do que de fato antes dela, tá? Já o nazifascismo, eu vou separar essa aula de hoje especialmente para falar só sobre ele, porque ele é muito pano para manga e ele tem muitas questões conceituais que são difíceis até de falar em pouco tempo. E por mais que seja pouco tempo, isso não significa que eu não consiga, tá? Vamos lá. Primeira questão. O nazifascismo, ele é filho da Grande Depressão. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos lá a participação geral dos corpos das pessoas do povo alemão, né? Nós tínhamos judeus, ciganos, bávaros, austríacos, uma galera diversificada nas trincheiras lutando ao lado dos alemães. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava em uma posição um tanto quanto vantajosa dentro do conflito. Por mais que ela tenha perdido algumas batalhas, as suas trincheiras estavam muito próximas dos locais onde nós podemos dizer assim, principais das forças aliadas. O que significa? A fronteira alemã chegou a estar da trincheira da Alemanha até Paris em 6 quilômetros, é muito próximo, é pertinho ali do lado. Então o sentimento das tropas era de que eles estavam vencendo a guerra. Quando a guerra acaba e de fato a Alemanha perde, essas tropas ficam confusas, as pessoas não entendem. Falam, mas peraí, a gente não está vencendo a guerra, agora a gente perdeu? Como assim? As razões que vão aparecer dentro do senso comum, isso não é o senso histórico, tá? Na verdade, a Alemanha já estava perdendo a guerra desde que a Itália abandonou ela na guerra. Ela já estava apanhando faz muito tempo, ela estava em bancarrota, falida, estava na guerra só para conseguir um acordo melhor. Mas o que se tem no senso comum é de que as elites bancárias, as elites bancárias, os altos políticos, essa galera da elite vai entregar a Alemanha de bandeja, justamente ali porque era muito conveniente para eles. Essa narrativa, ela é muito problemática. Justamente por quê? Porque ela vai criar um vilão fictício que mais tarde vai ser facilmente modelado a um judeu, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sala de Holocausto. Mas basicamente, nós vamos ter aqui a associação da causa da perca da guerra não ao conflito em si, mas às pessoas que entregaram a Alemanha. Mais tarde, isso vai acontecer a Grande Depressão, lá, a queda da Bolsa de 29, esse sentimentalismo vai fortalecer. O que acontece? Aquele vilão que foi responsável por vencer, por perder a guerra, agora ele também é responsável por uma crise, de colocar o povo alemão abaixo de nada. Depois da Primeira Guerra Mundial, as sanções que os aliados vão colocar sobre os alemães são pesadíssimas. O povo alemão vai sofrer as duras penas. Por exemplo, a Alemanha não podia ter um corpo de oficiais e de exército maior do que 30 mil soldados. Isso é nada de exército. Qualquer um podia invadir a Alemanha e conquistar com facilidade.
a Alemanha não podia ter tanque de guerra, a Alemanha não podia ter avião militar, a Alemanha não podia ter trem militar, as ferrovias alemãs deveriam ser apenas para consumo de trens que vão levar basicamente o mineral dentro da Alemanha para fora. Outra questão aí que já entra, né? É que a Alemanha, como ela não tinha dinheiro para pagar todas as indenizações da guerra, ela tem que mandar recursos para fora. Então ela manda muito carvão mineral, manda muito ferro, manda muito produto que é importante para que ocorra uma industrialização e uma potência dentro da indústria fique mais alta, né? Gente, basicamente a Alemanha ela é esmigalhada, tá? Não sobra nada do que era a Alemanha em potência da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha que vai acontecer depois da Primeira Guerra Mundial. E esse sentimento todo vai causar uma grande revolta, de revanche, como que os alemães estão passando por um momento difícil por conta dos aliados e principalmente por conta desses políticos corruptos alemães, por conta dos bancários judeus, já começa a entrar o antissemitismo junto. E basicamente existe uma grande indignação em relação a esse senso comum, né? Essas causas da grande fome, das grandes dificuldades alemãs ali do finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Mas aí, Juan, você está falando aqui então que a Alemanha virou nazista porque ela estava com mágoa das pessoas? Nem só por isso, tá? Muito do partido nacionalista alemão vai assumir numa disputa ali pelo povo trabalhador. Como assim, Juan? Depois da grande crise de 29, a Alemanha já estava sofrendo horrores, ela vai sofrer ainda mais. A massa trabalhadora, de forma geral, ela vai passar umas duras penas durante essa crise, de desemprego e de fome generalizada, de pessoas literalmente tendo que comer serragem porque não tem o que comer. E aí quando rola essa crise, ainda na virada ali do século XX, nós já tínhamos alguns ideais que estavam tentando conquistar o coração dos trabalhadores. Nós tínhamos o liberalismo clássico, nós tínhamos o comunismo, e o fascismo e o nazifascismo vai estar ali junto, ó, tá ali brigando pelo coração dos trabalhadores. Então, assim, os argumentos eles vão começar a se chocar, principalmente entre os comunistas e os nazistas. Por que acontece esse choque? Porque, segundo o Hitler, os bolcheviques, né, o povo soviético, eles eram infiltrados de um interesse estrangeiro judeu. O Hitler ele chegou a ter contato ali com as obras do Karl Marx, e o Karl Marx, por ser judeu, vai inflamar ainda mais isso dentro do Hitler, né? O Adolf Hitler, gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse ser humano aqui, né? Que todo mundo deve já ter ouvido falar. Esse cara, na verdade, para começar já a discussão, ele não era alemão, tá? Ele vem de uma família bávara austríaca e ele foi muito influenciado por uma região que a gente chama de da Baviera. A Baviera, ela tem secularmente uma tradição muito antissemita. Lá na época ainda, quando começou a ter a peste negra, a Baviera foi uma das primeiras a começar a perseguir os seus judeus, falando que eles eram culpados da peste negra. Então veja bem, quase 500 anos antes, na Baviera já tinha perseguição aos judeus. E aí o que acontece? Essa perseguição, esse antissemitismo, ele é hereditário, tá? Ele fica de herança cultural para as pessoas que estão vindo nas próximas gerações. Quando chega ali no Hitler, é apenas o quanto lógico que ele também seja antissemita. Mesmo ele sendo antissemita, ele ainda vai servir na Primeira Guerra Mundial com alguns oficiais judeus. Isso vai deixar ele um tanto quanto contrariado, porque segundo ele as batalhas que foram perdidas eram culpa desses oficiais judeus. Porque se fosse um oficial ariano, e a gente vai falar sobre esse mito do arianismo agora, eles seriam perfeitos, eles seriam ótimos oficiais, eles não perderiam nenhuma batalha. O Hitler, quando ele tem um contato cultural com a arte, ele era artista, né? Ele produzia quadros, ele chegou a estudar na Escola de Arte de Munique, só que depois ele foi recusado na de Viena, enfim. Ele, por ter essa cultura mais clássica, isso a gente tem que falar com muita importância, tá? Ele tem uma influência de cultura clássica muito forte, de Grécia, de Roma, do germanismo clássico ali feito por Wagner. Ele, principalmente na questão dos nórdicos, tá? De Valhalla, Odin, Thor, essa galera toda aí, de cabelo loiro, de olho azul, ele vai criar na cabeça dele uma ficção ariana. O que é isso?
Os arianos seriam esses povos originários do povo alemão, povos indo-europeus, que viriam ali da região mais ou menos de onde é a Índia, dos Alpes indianos, e desceram até a Alemanha, e por isso que eles são um povo originário. Esse mito do arianismo é pouco comprovado hoje, ninguém sabe muito bem essa articulação, ela existe de fato, não tem prova, não tem evidência. Dentro da história, a gente pode falar que é o terraplanismo das origens dos povos, tá? Não existe, de fato, a discussão de um povo ariano, nem tem evidência que esse povo ariano existiu. Mas na cabeça do Hitler existiu, e esse aqui é importante. O Hitler, portanto, ele vai criar a ficção que o povo alemão é superior aos outros povos. A raça alemã, ela é superior porque ela é ariana, ela é descendente dos arianos. E junto com esse estigma dos arianos, ele vai colocar do outro lado como se os judeus fossem os inimigos dos arianos, que é culpa dos judeus, o povo ariano, não ter mais a sua pureza intacta, né? Que segundo ele segundo esse maluco, os judeus são culpados pela miscigenação do povo ariano. Toda essa discussão, ela vai ser fomentada muito pelo esse antissemitismo que os alemães vão aderir facilmente e principalmente por uma época de crise. Bom, pensa assim, gente, se nós estamos vivendo uma época de crise, você delegar culpados e inimigos internos é muito fácil para o nazifascismo, principalmente porque o povo judeu ele é muito distoante da sociedade alemã. Você parar para pensar enquanto um alemão ali de 1925 e você se dá conta com um judeu ortodoxo racídico, que são aqueles judeus que usam uma roupa de capotão, que eles deixam a cinquinha, né, que é essa parte aqui do cabelo crescer e vira os cachinhos. Eles só casam entre si, eles falam um dialeto especial, eles não comem porco, eles têm todas umas especificidades culturais que vai causar um estranhamento e distanciamento dos alemães. E por conta disso, essa figura do judeu, ela vai se transformar na culpa de tudo. Se você é um alemão e você é muito rico, você vai falar o quê? Minha fábrica não está dando mais dinheiro porque os judeus comunistas estão infiltrados lá e estão tentando fazer o povo parar de trabalhar. Se você é um trabalhador quebrado, você vai falar o quê? Isso é culpa dos banqueiros judeus que não me dão emprego e que não conseguem manter os seus bolsos cheios o suficiente e começam a sacar todo o dinheiro que eu tenho aqui na minha mão. Então veja só, esse nazismo que a gente está falando aqui, o nacionalfascismo, tá? Nazi inclusive vem de uma sigla que é o Nationalarbeiterpartei, que é o Partido Nacional Trabalhista Alemão, justamente porque é um apelido que os comunistas vão dar para os fascistas, né? Ele fala assim, os seus nazi, esses caras aí, esses nazi aí, é um apelido pejorativo. De fato, não tem como a gente desassociar a capacidade oratória do Hitler dessa sua ascensão. O Hitler ele era muito bom de discurso, não tem como tirar isso do cara, ele era realmente muito carismático nas suas falas. Na tarefa de hoje, quando vocês pesquisarem sobre o Hitler, vocês talvez se deparem com um vídeo ou outro de algum discurso dele. Vocês vão perceber como que ele gesticula bastante, né? Ele dá muita ênfase nas palavras. Por mais que esteja em alemão, ele sempre vai falar de um resgate de um passado glorioso, porque o nazifascismo ele tem sua base histórica aí. Ele fala que um passado era muito bom, né? De um povo muito puro, por isso que a sociedade alemã era perfeita, e aí agora a gente vive num presente degenerado. E por conta disso, as pessoas têm que voltar para o passado, têm que ficar puras de novo, têm que recorrer às tradições, têm que trazer de volta o que era bom. Esse discurso ele é muito problemático, principalmente para sociedades mais modernistas, porque ele é muito dissimulado. Para pensar, se o Hitler queria tanto assim a articulação com o passado, com as tradições, por que ele vai incentivar, por exemplo, uma indústria armamentista moderna? Né? Então, assim, tradições passadas, mas só que nem tanto, né? Essas tradições, elas são sempre muito problemáticas dentro do discurso nazista, porque eles vão dizer, basicamente, tudo que é bom foi inventado pelos alemães e tudo que é ruim foi inventado pelos judeus. E aí a gente entra num outro aspecto do nazifascismo, já que eles precisam dessa raça inimiga, né? Eles batem muito nessa tecla da raça, a raça inimiga são os judeus, e eles começam a depreciar e a expurgar tudo aquilo de conquista dos judeus. Então vamos supor,
O Einstein ele vai ser perseguido, o Karl Marx e os outros marxistas da época eles vão ser perseguidos, os artistas da época, nossa, e aí a gente pode, se eu for ficar falando o nome dos artistas aqui, eu vou passar 3 dias falando em live o nome de todo mundo. Mas basicamente, os criadores do expressionismo alemão, que é uma tendência artística tão forte do século XX, tão incrível, né? O Grito, por exemplo, que virou até figurinha no WhatsApp, né? Ele é criado pelo pensamento artístico alemão. O Edward von Munch, ele é excluído da sociedade artística alemã, ele é mandado embora. E outros, Oppenheimer, o que vai criar a bomba atômica mais tarde, cientistas e cientistas, artistas e mais artistas, intelectuais em geral, vão ser expurgados da Alemanha nazista. Isso se dá justamente porque o nazismo ele tem a sua base aí, nessa homogeneidade científica e de pensamento. O nazismo, então, para encerrar na sala de hoje, deixando bem resumidinho, tá? Ele ocorre porque ele aparece como uma resolução de uma crise muito severa, causada por uma guerra que foi perdida pelos inimigos da nação. Vamos lembrar disso, tá? A Primeira Guerra Mundial, segundo Hitler, ela só foi perdida por culpa dos judeus e dos corruptos. Sem esses caras, a Alemanha teria conquistado o mundo. Na cabeça dele seria isso. Segunda razão, tá? O nazismo, ele é muito tradicionalista. Então, ele vai falar o que tá óbvio para as pessoas. Olha, nosso presente aqui, ele tá uma porcaria. Você tá vendo como isso tudo aqui tá ruim, como a gente podia estar muito melhor? Isso é óbvio, eles estão vivendo uma época de crise. Para ele, vale muito mais pensar como que era antes e por que era bom. Olha, lá 300 anos atrás, que não tinha tanto judeu por aqui, era muito melhor. Vamos voltar a essa ideia. Ele vai, terceiro ponto também, fundamentar essa tradição passada maravilhosa em uma puridade racial. Então ele vai falar, por exemplo, assim, que além de não ter judeu, as pessoas eram puramente arianas e por isso elas eram superiores. Então vamos tentar trazer esse puritanismo ariano de volta. E por quarto motivo, eu acho talvez o mais importante, o nazismo aconteceu porque as pessoas deixaram, tá? É fato isso, não tem como você dissociar, o povo alemão aceita isso dentro da sua história. O nazismo só aconteceu porque as pessoas deram bola para aquele cara. E mais tarde, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e o povo alemão vai ser responsabilizado com toda razão pelo nazismo, tá? Porque eles são participantes desse negócio, que esses eventos históricos, eles acontecem principalmente por uma participação popular. Nem tudo aquilo que tem participação popular significa que é bom, tá? Vamos deixar isso marcado aí na cabecinha de vocês para tudo sempre. Basicamente, gente, o nazifascismo, se a gente pudesse deixar mais claro aqui ainda, ele é o resultado de uma série de insatisfações e de preconceitos de uma época que eu espero que tenha ficado no passado, né? O nazifascismo, então, se a gente pode colocar como resultante de alguma coisa aqui, foi da própria ignorância e da maldade do ser humano, tá? Gente, vou encerrar nossa aula de hoje por aqui. Eu queria estar falando muito mais para vocês, queria estar falando, sei lá, 3 horas sobre isso, porque é um tema que eu particularmente tenho obsessão, eu estudo bastante, mas não dá. Nosso tempo é curtinho e se colocar mais que isso, o YouTube começa a querer tirar nosso vídeo do ar, tá? A tarefa já está lá no portal junto com essa aula, tá? Faz no caderno, tira a fotinha, manda para mim e aí fica tudo certo, beleza? Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula, pessoal.